Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à nossa 57ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Economia de São Paulo. Peço a quem puder abrir a câmera para a gente começar. A reunião será gravada e transmitida ao vivo. Então, a gente vai colocar aqui para iniciar a gravação. E passo a palavra ao secretário Gilberto Natalini. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente na reunião. É a última reunião do ano, então queria cumprimentar vocês. A pauta é uma pauta importante, a devolutiva da COP, que Entrou no mudo, a gente não está mais ouvindo. Então, eu vou passar então, a palavra para dar continuidade para a chamada e, em seguida, a gente volta com a pauta da nossa reunião. A Secretaria Municipal de Governo, representada por essa Clima, o secretário Gilberto Natalini, Luciana Feldman e Ludmila Amorim, todos presentes. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Eliana Lombardo Gianni e Cleiton Eric Teixeira, estão presentes? Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Laura Lúcia Vieira Ceneviva, Gianni da Iris. Presente. Gianni também? Presente, Jane. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro e Douglas de Paula Damaro. Douglas, presente. Obrigada. Secretaria Municipal de Educação, Fernando Padua Novaes, Maria Amélia Kuhlmann. Maria Amélia, presente. Bom dia. Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Carlos Henrique de Campos Costa e Ana Lúcia de Lima Fiorotti. Ana Lúcia, presente. Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristiane Flores Salinas e Marco Aurélio Lessa Vilela. Não? Secretaria Municipal da Saúde, Maria Antônia Batista e Mônica Mazumi Osaka. Magali, presente. Mônica, presente. Secretaria Municipal de Justiça, Regina Célia da Silveira Santana e Cara. Felipe, presente. Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Camila Gomes de Assis. Secretaria Municipal de Subprefeituras, Ernesto Massaió Sumi e Gabriel Santos da Mota. Olá, Gabriel presente, bom dia a todos. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Karina Bege de Almeida e Luiz Fernando da Silva e Silva. Karina, presente, bom dia. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, CEMIL, Jussara de Lima Carvalho e Oswaldo dos Santos Lucon. Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, Reinaldo Sarquez, Bom dia a todos, Reinaldo Sarquez, presente. Fiesp, Anícia Aparecida Batistello Pio e Sueli Moroni da Silva Machado. USP, Tercio Brise e Thiago Nogueira. Unesp, Edson Luiz Piroli e Antônio César Leal. Instituto de Engenharia, Ivan Bertrand Waitley e Henrique Dias de Faria. Associação Nacional de Transportes Públicos, Olímpio Álvares, Eduardo Alcântara Vasconcelos. Olímpio presente, bom dia. Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Rosa. Alô, Olímpio presente, bom dia. Obrigada, Olímpio.
OAB São Paulo, Rosa Ramos e Cíntia Donata. Cíntia Donato, Alô? tá, estou aqui. E a Rosa Ramos, ela retornou ontem da COP, a doutora Rosa, e aí ela não pôde participar, e ela até gostaria de trazer na próxima semana os comentários, enfim, de todas as ações lá ocorridas. Obrigada. Obrigada. Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo, Secov, Hamilton de França Leite Júnior e Eduardo Delamana. CREA, Augusto José Pereira Filho e Holmes Nogueira Filho. Bom dia a todos. Augusto presente. Conselho de Arquitetura e Urbanismo Local, Roberta Consentino Bronca e Eduardo Pizarro. Bom dia a todas e todos. Eduardo Pizarro presente. E a NAMA, Mário César Mantovani e Luiz Marcelo Marcondes Pinto. Ok, alguém entrou depois que eu iniciei a chamada e não respondeu? A gente registrou a presença do Vitor e da Karina, que mandaram no chat também. A Karina tinha colocado o Vitor. O Vitor é de assim, Bom dia. Bom dia, minha conexão foi desconectada. Olímpio ANTP presente. Bom dia. Olímpio, obrigada. Não foi enviada para vocês a ata da 56ª reunião. Eu queria saber se alguém tem algo a dizer. Podemos aprovar? Aprovada. E agora Oi. Desculpa, é que em relação à ata, essa ata consta minha presença, porém eu não estava. Quem que é? Quem falou? Felipe da SMJ. Ok, Felipe, obrigada. Vamos. Obrigado. E agora eu passo a palavra ao secretário Gilberto Natalini, que vai fazer uma devolutiva da participação da Associação de São Paulo na COP28. Bom, pessoal, a Prefeitura de São Paulo esteve presente na COP28, uma delegação de secretários e também de um número de assessores pequeno, mas muito representativos. Então, estávamos lá o secretário de governo, Edson Aparecido, o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Ravena, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Aline Cardoso, a secretária adjunta de Relações Internacionais, a Maria Auxiliadora, a chefe de gabinete da Secretaria do Verde, Tamires Oliveira, o Mauro Haddad, que é gerente de contratos de resíduos da SP Regula, e eu, Gilberto Natalini, secretário de Seclima. Daqui de Seclima foi comigo o André Previato, e tinha um pequeno número de assessores que acompanharam algumas secretarias. A nossa delegação foi uma delegação enxuta, pelo tamanho do evento, pelo tamanho da cidade, mas extremamente operosa, né? Alguns chegaram no dia 30, como secretário Edson Aparecido, ficou lá 3 dias, representou o prefeito Ricardo Nunes nos primeiros 3 dias, se enviou a nossa delegação, depois ele veio embora e nós, coletivamente, assumimos, então, a presença nos eventos da COP. Eu queria dizer a vocês, pela importância das cidades e pela a grande parte da população do mundo morar nas cidades, nossa visão, né, que discutimos lá, as pessoas, os municipalistas, vamos dizer assim, era unânime acharem que as cidades ainda não jogam peso do tamanho da importância das cidades nas decisões mais globais da COP, que ficam muito na mão dos governos nacionais. Lá tinham presentes na COP os governos nacionais, eram 195 países, governos de províncias ou governos estaduais, haviam vários governadores
do Brasil lá, como o governador Jader Barbalho, como o governador a governadora Raquel Lira, entre outros que estavam lá, e muitos prefeitos de cidades brasileiras, prefeitos de capitais e prefeitos também de cidades menores, né, de cidades do interior. Nós, de São Paulo, tivemos a oportunidade de participar de um sem número de eventos. Alguns eventos nós participamos como membros da Assembleia, como, por exemplo, teve um evento com os ministros, né, da COP, com a direção da COP e com os municípios. Foi uma Assembleia grande. Nós, de São Paulo, estivemos representados lá pelos secretários, pela nossa delegação, e também tivemos presença em várias mesas de debates, né? Cada um de nós se dividiu, né? E tivemos participação, às vezes no mesmo dia, nós participávamos de várias mesas representando São Paulo, né? Eu mesmo, posso falar aqui da minha agenda, eu tive uma participação praticamente de manhã e de tarde, às vezes 2 ou 3 vezes, às vezes 4 vezes no mesmo dia, de agendas diversas. Ou presente em mesas de debates, os mais variados temas, ou como partícipe daquelas reuniões, né? Foi um número enorme de reuniões. A gente tem um relatório que está listado aí, eu coloquei o relatório da minha participação, e eu estou pedindo aos demais secretários que nos mandem os relatórios da participação deles, para que a gente possa também disponibilizar para o Conselho, para o Comitê, disponibilizar o que cada um mais especificamente fez. Do nosso ponto de vista, eu achei importante uma reunião que nós tivemos com o prefeito de Ribeirão Preto, o prefeito de Santo André e o presidente da Sabesp, para tratar de segurança hídrica. Muito importante, muito legal e muito assim atual, né, o tema. Além disso, empresas como essas, várias, né? E nós tivemos também reuniões bilaterais, por exemplo, com a Argentina, né, com a secretária de Relações Internacionais de Buenos Aires, né, e reuniões com prefeitos da América Latina também, mesas de debates, nós participamos com prefeitos da América Latina para discutir as políticas climáticas nas cidades aqui da América Latina. E tivemos reuniões também, por exemplo, eu participei de uma reunião com várias instituições privadas de financiamento de ações climáticas do mundo, instituições relativamente importantes do mundo, bancos privados ou instituições financeiras privadas. Teve uma mesa, nós fomos, como São Paulo, temos o exemplo aqui do financiamento dos nossos ônibus elétricos, que a Prefeitura de São Paulo está encaminhando, servimos como paradigma para pautar a reunião, né? Tinham ali cidades da África, cidades do Oriente Médio, e a gente, e foi uma reunião muito legal, a gente fez muitos contatos ali, porque a COP serve para isso, né? É o momento que você conversa com as pessoas das mais variadas atividades, das mais variadas partes do mundo, para poder entabular contatos e fazer relacionamentos para levar a cidade também, dar o exemplo da cidade de São Paulo lá. Participei também de uma plenária da Fundação Bloomberg, foi num hotel lá, uma plenária grande, tinham muitas prefeituras presentes. A Fundação Bloomberg, ela financiou a ida de vários prefeitos de várias partes do mundo. Na verdade, eles queriam levar 200 prefeitos, não sei se eles conseguiram, mas era uma quantidade muito grande, e foi feita uma plenária, onde nós, de São Paulo, participamos também, num hotel lá, fora da área da COP. Além disso, a gente teve contatos aqui da cidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião assim, pessoal com o professor Carlos Nobre, conversamos mais de 2 horas. Ele nos deu uma atenção enorme, quer dizer, vocês conhecem o Carlos Nobre, sabem das ocupações dele, ele nos convidou para reunir, ele nos chamou,
encontrou, falou, eu quero conversar com São Paulo. Tivemos uma reunião de mais de 2 horas. Ele fez uma série de perguntas para nós sobre as políticas de ações climáticas da cidade de São Paulo, sobre a administração, eu fui informando ele, dando todos os dados para ele do que a gente pretende fazer. Foi mais de 2 horas de conversa com o Carlos Nobre, lá no Espaço Brasil. Havia lá o tal Espaço Brasil. Não era um espaço do tamanho do que o Brasil merece. Vou confessar para vocês, aliás, a COP ela tinha áreas de plenárias enormes, mas as reuniões bilaterais, as salas eram, de fato, muito pequenas. Muitas vezes, o número de pessoas que iam participar da reunião, a gente ficava de pé porque não cabia sentado na sala. Eu acho que foi um defeito de quem organizou fazer, não oferecer esse conforto para que as delegações pudessem se reunir de uma maneira mais adaptável. Mas tivemos com o Carlos Nobre, depois conversei longamente também com o presidente do IBAMA, pedi ajuda para ele, do IBAMA, para nos ajudar na proteção às matas aqui remanescentes da cidade de São Paulo, o Rodrigo Agostinho, e também tivemos uma reunião com o Adalberto Maluf, que é secretário de Cidades do Ministério do Meio Ambiente. Também fizemos uma reunião pessoal com ele, que ele é uma pessoa conhecida nossa, e reunimos também, ele proporcionou uma reunião onde estavam alguns prefeitos brasileiros, e nessa reunião estava presente o prefeito de Belém. Tivemos a oportunidade de conversar longamente com ele sobre a COP de 2025 em Belém, a COP 30. Ele estava muito preocupado, está muito preocupado sobre a estrutura de Belém, porque Belém é uma cidade de médio porte, quer dizer, é uma cidade grande, mas em relação a um evento desse tamanho, a preocupação dele é que a cidade não consiga suportar o afluxo de pessoas que vão lá. Né? Para vocês terem uma ideia, o cálculo que foi feito nessa COP em Dubai é que tinha mais de 80 mil pessoas presentes no evento, entre delegações nacionais, delegações subnacionais, a área acadêmica, científica e as organizações não governamentais. Existia lá 2 pavilhões, o pavilhão dos governos, que era o pavilhão azul, onde a gente ficava, e o pavilhão verde, que era o pavilhão dedicado às organizações não governamentais, onde aconteciam as reuniões, os encontros, as assembleias, os protestos, os debates da sociedade civil. E eram 2 áreas separadas, havia comunicação entre elas, mas eram 2 áreas separadas. Então, eu posso garantir para vocês que nós, da cidade de São Paulo, a nossa delegação, embora fosse uma delegação enxuta pelo tamanho da cidade, foi extremamente presente, extremamente operosa, participamos dos debates, todos os debates que nós tivemos oportunidade, alguns nós fomos protagonistas, outros nós estivemos presentes nas assembleias, nos debates, enfim. Tivemos também contato com a futura dirigente da ONU Habitat, estava lá concorrendo ao cargo, com a dirigente atual, que está saindo, e a futura dirigente, que é uma brasileira, que deverá assumir a ONU Habitat. Também foi uma conversa muito boa, muito simpática, nos atendeu extremamente bem. Eu tive um contato também com o governador Jader Barbalho, lá do Pará, né? Falei para ele, olha, governador, conte com São Paulo na ajuda lá, que vocês vão precisar para organizar a COP, nós estamos à disposição, a cidade de São Paulo, dentro da nossa modéstia, da nossa possibilidade, e ele também está muito animado, né? Eu achei até que ele está animado demais pelo tamanho da encrenca que eles vão ter que organizar lá. Para vocês terem uma ideia, eles estão pensando em Belém para acomodar, não tem rede hoteleira para acomodar todo mundo que vai, Belém não tem. Então, eles estão pensando em acomodar em grandes navios que vão ser transformados em hotéis que ficarão atracados no rio, ao longo do rio que passa por Belém. Então, vocês veem a situação, né, que eles, pelo que nós vimos lá em Dubai, aquela centro de exposição de Dubai é uma coisa muito grande. Assim, a gente andava, às vezes, 5 quilômetros por dia para ir em todas as reuniões que a gente precisava ir. Um sol escaldante, pouca sombra,
né? E a gente, para se transferir de um lado para o outro, havia lá uns carrinhos para levar as pessoas, mas os carrinhos eram muito específicos. Na maioria das vezes, a gente não conseguia andar com os carrinhos. Então, ia a pé mesmo, para lá, para cá, para lá, para cá. No fim do dia, ninguém conseguia andar direito, estava com os pés doendo, de tanto se transportar ali naquele ambiente para poder cumprir a tarefa da gente. Nós tivemos lá a ajuda do ICLEI. O ICLEI, que a gente é sócio do ICLEI aqui em São Paulo, é sócio que, aliás, o ano que vem, em junho, vai fazer um grande congresso mundial. O ICLEI vai fazer o seu congresso mundial aqui na cidade de São Paulo. São Paulo será anfitriã do congresso do ICLEI em julho do ano que vem, e estão previstos mais de 1.000 municípios estarem presentes aqui, representados nesse encontro do ICLEI. Vai ser um grande evento municipalista do mundo e terá como pauta essas questões climáticas, as questões de sustentabilidade, as questões das cidades inteligentes, enfim, toda essa pauta que a gente está discutindo aqui de cidades, o ICLEI vai trazer para cá mundialmente no ano que vem. Então, nós tivemos contato com o ICLEI, tivemos uma boa relação, um bom contato com o C40, né, que é um parceiro nosso também aqui, foi quem ajudou a cidade de São Paulo a elaborar o plano de ações climáticas da cidade, o Plano Clima, foi o C40 que ajudou, inclusive, financeiramente, e também tivemos contato, que eu já falei, com a Fundação Bloomberg, né? Também um contato muito legal com o estande do Brasil, com o Espaço do Brasil, onde a gente teve a oportunidade de conversar com deputados, com ministros brasileiros, não é? A Marina não estava lá no período que a gente esteve lá, a Marina foi para a Alemanha, acompanhando o presidente Lula na Alemanha, onde assinou lá alguns convênios com o governo alemão. Então, com ela, a gente não teve oportunidade. Ela voltou para lá, quando ela voltou, a gente já tinha voltado. Eu voltei no dia 6. Alguns dos nossos secretários ficaram mais alguns dias depois do dia 6. Alguns ficaram mais 2, 3 dias lá, porque tinham também agendas a cumprir, né? Quero, para terminar, dizer que eu, sinceramente, fiquei assim, um pouco assim, decepcionado com a organização, porque Dubai, os Emirados, eles têm muito dinheiro, né? Eles estão sentados em cima de uma riqueza que já está, do nosso ponto de vista, superada no mundo, que é o petróleo. Eles têm muito. Dubai é uma cidade muito rica, muita ostentação, mas, diante de tanta riqueza e tanta ostentação, diante do tamanho do local onde foi o evento, tinha fila para entrar, e gente que ficou para se credenciar 2h30 numa fila. Isso eu não vi, nem na COP de Paris, nem na COP de Madrid, eu não vi tamanho maltrato para os delegados que estavam lá, que ficaram aquele tempo inteiro esperando. Tinha fila para entrar, todo dia. Tinha fila para entrar, tinha fila para sair, às vezes, porque eles queriam tomar o crachá de todo mundo na entrada e na saída. E na hora de sair aquela quantidade de gente, para você botar aquele leitor, cada crachá formava fila. Tinha fila para almoço, para comer. Os restaurantes internos lá não deram conta de alimentar aquela multidão de pessoas. Às vezes tinha fila para ir no banheiro. Não era toda hora, mas às vezes tinha fila para ir no banheiro. Então, vocês veem que o tamanho do evento, eu acho que não foi dimensionado pelos organizadores para ter um conforto maior, o que nós não vimos nessa intensidade, nem em Paris, nem em Madrid, nem em outras COPs que a gente teve presente. Por último, o resultado final da COP. Eu digo para vocês, e eu repito, eu acredito sinceramente que, na medida do tamanho que nos foi permitido, como municípios, como cidades, nós cumprimos o nosso papel. Nós levamos a nossa pauta, nós informamos o que estamos fazendo, nós informamos as nossas dificuldades, nós trocamos experiência com os nossos parceiros, tanto em outras cidades como províncias e estados de outras partes do mundo, e com as instituições que nós conseguimos fazer o contato lá e conversar. E também temos o nosso recado político, de que a gente quer que as cidades participem das decisões finais das COPs, porque, na verdade, as pessoas moram mesmo na cidade.
fora do país, mas onde elas vivem e praticam o seu dia a dia são nas cidades, que as cidades ainda têm pouca importância nas decisões finais. Mas eu quero, para encerrar, dizer que o resultado final da COP, ele não foi um fracasso absoluto, não foi mesmo, tá certo? Porque só de você conversar, trocar ideia, colocar isso em pauta, na política, na boca do mundo, agora houve, na verdade, alguns fatos que, vamos dizer assim, aqueles que defendem a permanência do combustível fóssil na vida da humanidade tiveram ali algumas posições firmadas e fortes, né? O presidente da COP, que é lá do Emirados Árabes Unidos, ele fez uma declaração no meio do evento dizendo que ele não tinha certeza, que a ciência nunca tinha declarado efetivamente provado que a queima do petróleo produz o aquecimento global. Imaginem vocês, o presidente do evento, que trata da questão do aquecimento global, declarar que o mundo científico não tem provas suficientes de que a queima do petróleo produz. Isso é uma declaração negacionista, proposital, porque, na verdade, ele é o presidente de uma grande corporação de petróleo e está defendendo os interesses econômicos da corporação dele. Isso foi um balde de água fria. Eu, conversando com o professor Carlos Nobre, ele estava absolutamente arrasado com essa declaração do presidente da COP. Ele e a comunidade científica inteira, e com razão. E nós, por tabela, como acreditamos na comunidade científica, acreditamos que essa verdade é uma verdade já declarada e provada, nós também tivemos uma decepção enorme. Eu acho que isso foi um atraso na discussão da COP. E mais, agora, no final, eles conseguiram tirar da declaração que tem que haver o fim da queima do combustível fóssil. Não só não colocaram isso, colocaram de uma maneira muito assim, né? Vamos substituindo, vamos ver, sem prazo, sem data, sem metas. Então, essa COP foi uma COP que eu acho que a indústria do petróleo, que o negacionismo, que as pessoas que defendem mudar pouco a estrutura da matriz energética do mundo tiveram um papel, uma relevância maior do que devia. Era a devolutiva que eu queria deixar para você. Nós representamos São Paulo, repito, representamos o prefeito Ricardo Nunes, né, que é uma pessoa extremamente respeitada entre todas as cidades, pelo tamanho de São Paulo, pela importância de São Paulo e também pelas ações que a cidade de São Paulo está tomando em relação às questões climáticas. Então, era o informe que eu queria dar de uma maneira resumida. Depois a gente vai pedir também as agendas dos outros secretários, na medida que nos forem mandando. A nossa agenda está no site, a nossa agenda também eu mandei no grupo do comitê, e está no site a nossa agenda, o nosso relatório, a nossa prestação de contas está no site da Seclima, e também eu mandei no grupo do comitê especificamente, eu mandei lá um link que vocês podem ler com mais calma. Nós estamos aqui à disposição para sermos interrogados, para sermos questionados e para sermos criticados. Mas eu acho que a gente usou bem o dinheiro que nos foi destinado para pagar a passagem, pagar a estadia que nós temos lá, representando a cidade de São Paulo nesse evento importante. Obrigado pela atenção. Só dizer que a apresentação que foi passada lá na COP também está à disposição no site da Seclima. E quem quiser, então, fazer perguntas, por favor, levanta a mão. Cíntia? Na verdade, eu queria mais fazer um comentário, né, que a gente acompanhou bastante as agendas, de fato. A sua fala sobre o professor Carlos Nobre também bastante se pautando em grandes cientistas, em grandes pesquisadores da temática de mudanças climáticas para contribuir com a agenda aqui também no município de São Paulo. Então, eu acho que aqui, enquanto OAB, a gente fica grato de saber que foi muito bem endereçada a temática
lá na COP. E queria também pedir licença para falar que a doutora Rosa, que não pode participar hoje, porque chegou ontem à noite também de Dubai, queria poder trazer um consolidado da atuação, das frentes que tivemos participação lá em Dubai na próxima reunião. Eu sei que essa é a última do ano, ficaria para o ano que vem. Acho que era isso. Agradecer. Obrigada. Cíntia, queria declarar aqui que eu encontrei a doutora Rosa lá, encontrei a delegação da OAB lá, tivemos participando de um debate que é onde a Aline Cardoso foi expositora, lá numa mesa que a secretária Aline Cardoso foi expositora, nós estivemos juntos lá, mas depois a OAB tinha uma pauta própria e a gente não conseguiu conciliar as nossas duas pautas, então a doutora Rosa tocou o barco na pauta que a OAB tinha, né? Inclusive um grande encontro no hotel lá, que a gente ficou sabendo, e nós ficamos tocando a nossa pauta. Então, nós nos dividimos lá, mas foi muito legal a presença da OAB lá. Eu quero elogiar, entendeu? Quero reconhecer o esforço que a OAB São Paulo fez, e você manda para a gente o compilado do que foi, que a gente também pode, eventualmente, colocar no site da Seclima como forma de divulgar também o que a OAB de São Paulo fez lá, tá bom? Perfeito, obrigada. Vamos enviar sim. No site da Seclima foi criado um espaço sobre a COP. Então, quem tiver material, quiser mandar, a gente coloca tudo nesse espaço. Olímpio. Oi, bom dia a todos. Parabéns, secretário, pelo trabalho importantíssimo que o senhor realizou lá na COP. Eu tenho duas perguntinhas que são cruciais, digamos, nessa questão da transição energética para obter a descarbonização até o ano 2050, né? Existem alguns estudos que estão começando a ser publicados, né, que indicam que essa transição do net zero, né, para 2050, ele só pode ser atingido se houver o investimento de cerca de mais de 9 trilhões de dólares por ano, todos os anos, né, pelos maiores emissores de CO2 fóssil até 2050, né? E existe um certo ceticismo, né, de muita gente sobre a viabilidade econômica desse plano net zero que o pessoal insiste em colocar. Então, se insiste em colocar, é porque eles pensam que é viável, né? Essa é uma pergunta. Queria saber a opinião do senhor e a opinião do povo lá da COP sobre essa questão. A segunda questão é a China. A China é o maior emissor de combustíveis fósseis do mundo, cerca de, acho que 20%, alguma coisa um pouco abaixo disso. E a China, ela está no pipeline da China com mais de 300 usinas a carvão, novas usinas a carvão sendo construídas e sendo projetadas para os próximos anos. Então, e eles têm mais dezenas de usinas a gás natural também sendo construídas. Então, essa posição da China, ela parece muito contraditória, principalmente por eles serem o maior emissor do mundo, né? E eu queria saber se a China se posicionou sobre esse paradoxo e qual é a opinião da COP, do pessoal lá, sobre essa posição da China, que não me parece em linha, né, com a política do net zero. Na verdade, eu acho que esse debate, a China, por exemplo, na minha opinião, ela ficou muito, tanto a China como os Estados Unidos, eles ficaram muito, vamos dizer assim, recuados no debate lá, entendeu? Os Estados Unidos,
presidente dos Estados Unidos não foi, nem o presidente da China, né? Então, quer dizer, isso já demonstra que eles não estavam envolvidos até a raiz dos cabelos na questão, né? Talvez porque já soubessem que a indústria do petróleo, que hoje eu acho que é a principal indústria do mundo, né? Ela estava com essa posição de segurar o freio. O que você sabe, né, Olívio, nós sabemos, é que precisa ter uma alternativa científica e técnica viável, né? Hoje, a eletrificação, ela é um caminho, a eletrificação da frota, a eletrificação, né, é um caminho, mas a gente sabe também que tem países que você transforma a sua frota em frota elétrica, mas a fonte de energia desse país ainda depende da queima do combustível fóssil, que são as termoelétricas. É o caso da China, por exemplo, que investe muito em eletrificação, mas muito mesmo dos veículos e tudo mais, resolveu o problema da poluição do ar nas suas grandes cidades, retirando os poluentes particulados através muito da eletrificação, mas para você produzir energia elétrica, diferentemente do Brasil, que produz energia elétrica e matriz mais limpa, eles precisam queimar o combustível. Então, nós precisamos, na verdade, eu acho que esse dinheiro que você diz, esse investimento todo, parte dele é investimento em pesquisa. Né? Pesquisa por quê? Porque não está ainda dada a solução, não está dada ainda a solução técnica e científica para qual é a matriz que nós vamos caminhar. Tem aí toda a expectativa no hidrogênio, mas o hidrogênio ainda está, vamos dizer assim, né? É uma criança engatinhando, ainda não está com essa bola toda para você dizer, olha, agora está aqui. Eu repito, a matriz de eletricidade para a frota, emissão de carbono da frota, ou seja do que for, ela, em países que não têm fontes renováveis de produção de energia elétrica, você é obrigado a usar o petróleo. Agora, qual é o problema que eu acho? Essas dificuldades, elas existem. Mas qual é o problema? O problema é que quem ganha muito dinheiro com o petróleo, ele não está disposto a dar sua cota de sacrifício, não está disposto a dar sua cota de sacrifício além do que ele está dando, para que a gente possa, por exemplo, investir em pesquisa. Lá na USP, você sabe, Olívio, aquela pesquisa com hidrogênio a etanol, ele é financiado pela Shell e pela Toyota. Né? São mais de 100 milhões de reais que eles puseram naquela pesquisa. Se todas as empresas, se todas as petrolíferas resolvessem investir forte em pesquisa, talvez a gente pudesse ter o hidrogênio de uma maneira muito mais rápida do que nós estamos caminhando. Então, isso é uma equação difícil de responder, né? Precisa ter boa vontade, né? E o que nós sentimos lá é que a boa vontade deles, ela vamos dizer assim, meia, né? Quanto aos Estados Unidos e a China, eles têm duas caras, né, Olívio? Vamos dizer a verdade? Porque eles fazem um esforço grande, o governo americano, mesmo o governo chinês, está fazendo um esforço grande para mudar a sua cara de emissão, mas eles também não enfrentam de uma forma frontal, né, enfim, a queima do combustível fóssil, porque eu acho que eles não têm nem força política, mesmo que quisessem, não teriam força política para enfrentar toda essa questão. É uma equação muito difícil, muito difícil. Mas se você não caminhar, não tiver boa vontade, não assumir compromisso, aí nós estamos fadados as expectativas são de... Não sei se você leu o negócio dos supercontinentes aí, eu apavorei com aquilo, entende? A formação do supercontinente e tal, que eu vi um artigo científico sobre isso. Aí a gente joga a toalha, meu amigo, vamos cada um para casa curtir o restinho de vida que a gente tem, né, e falar para os nossos filhos, se preparem para arder, porque o negócio... A gente não pode deixar a bandeira cair. Eu acho que nós que temos consciência temos que agir para pressionar. Então, é isso que eu falo para vocês. Nada. E agora é o Augusto Pereira. Secretária Gilberto Natali, muito obrigado aí pelo relato da COP. Vai nos ajudar a pautar esse tema do clima no próximo Congresso Brasileiro de Meteorologia, que ocorrerá em outubro, na cidade do Rio de Janeiro.
E eu tenho aqui um convite para que o senhor participe desse evento e também aos demais que participam desse grupo, para ouvir professores, pesquisadores brasileiros de todas as universidades e centros de pesquisa do Brasil no que se refere a esse tema de mudanças climáticas e os demais que são igualmente importantes. Eu queria destacar aqui, o senhor falou sobre a questão das cidades, eu acho que é um tema talvez o mais importante, de fato, de todos. E aqui no nosso caso, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, nós passamos recentemente por um recorde de temperatura, né, de 38,2 graus Celsius, medido pela Estação Meteorológica de AGUSP. E essa temperatura tão elevada, ela tem mais relação com os impactos de uso e ocupação do solo aqui do que com esses gases de efeito estufa, que aliás são muito mais significativos no hemisfério norte. Nós temos medições aqui das concentrações de CO2 e, de fato, elas são altas, mas muito menores do que no hemisfério norte. Os maiores poluentes são os países ricos do hemisfério norte. Eu acho que é importante discutir esses temas no âmbito das cidades. O que fazer, por exemplo, na cidade de São Paulo, essa eu sei que é uma bandeira sua, o aumento das áreas verdes. E essas mudanças do uso e ocupação do solo, que verticalizam mais a cidade e reduzem os espaços verdes, ou então essas compensações que acabam não sendo adequadas, né, vão afetar mais e resultar nesses impactos locais sobre a população. Desconforto extremo e nessas situações de seca, como agora, extrema poluição no inverno, e esses fatores afetam mais as nossas crianças, os nossos idosos, e agora até os jovens, como ocorreu recentemente aí nesses shows, mega shows, né, onde jovens agora estão por razão do calor excessivo. Menos do aquecimento global, mais por fatores locais da cidade. Eu entendo dessa forma como meteorologista, né, e atuou aí no Conselho de Engenharia durante 4 mandatos. E eu espero que o Brasil minimamente seja consistente. Aliás, eu queria saber também do senhor como é que se explica essa vontade do Brasil de reduzir as emissões e, no entanto, se associar com o PEC+. Eu acho que é uma inconsistência querer minimizar, mas aumentar. O que ficou claro aí da sua fala é que nessa balança entre economia e sociedade, mais uma vez quem ganhou foi a economia. E da mesma forma aqui na cidade. Quem perde a sociedade, quem ganha a economia. Por exemplo, o setor de imóveis, né, que não tem preocupação com essas questões desse equilíbrio ambiental para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Eu agradeço a palavra. Obrigada, Augusto. Manda um convite para a gente coloca a agenda do secretário e divide com os outros componentes do grupo. Obrigado. Pode dizer que mestre, eu acho que é uma posição esquizofrênica, ou se eu posso, como médico, às vezes eu uso essas palavras, do Brasil, né? Porque o Brasil, ele dá no cravo na ferradura, ao mesmo tempo que ele tem um compromisso do desmatamento, da diminuição da destruição da floresta, ele propõe, de certa forma, teve um leilão ontem do petróleo e tudo mais, quer dizer, então o governo brasileiro ele vive uma dualidade, né? E entrar para o OPEC foi uma sinalização muito para nós, muito desagradável da posição do governo brasileiro. Eu acho que é criticável isso, eu acho que a Marina Silva também não deve ter gostado disso, né? E, infelizmente, governos são assim, né? Você tem um lado aqui, um lado de lá, e uma vez um ganha, outra vez outro ganha,
Mas no caso brasileiro, eu acho que não é uma boa sinalização o governo brasileiro entrar com uma organização que defende a continuidade da queima do combustível indeterminadamente, sem metas para reduzir, como eles fizeram lá, como eles jogaram pesado lá. Eu esqueci de dizer uma coisa, mas correu um boato lá também, e eu acho que até saiu na imprensa aqui, que o presidente da COP estava chamando país por país para negociar a venda de petróleo mais barato. Então, você imagina, em plena COP, o presidente da COP conversando com as delegações para oferecer petróleo. Piada. Então, vocês veem o tamanho da encrenca que a gente está metido. Mas isso não nos parar de existir e a gente continua trabalhando para o rumo certo. Laura? Obrigada, bom dia a todos. Eu queria fazer só uma complementação no comentário do Olímpio com relação à China. E estou falando isso porque foi uma surpresa para mim também, quando eu fui analisar o relatório da Associação Internacional de Energia do ano passado, e eles mostram que, muito embora a China tenha esse investimento em combustíveis fósseis, também mais da metade da energia de fontes renováveis do mundo é gerada pela China. Então, é que o grau de demanda deles, né, demanda energética é tão grande que mesmo tendo mais da metade do mundo, é muito pouco frente ao que eles consomem. Então, era só esse comentário que eu queria fazer, né, na discussão dos problemas que são enfrentados lá pela COP e pelos países, né? Só isso. Obrigada. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Não? Então, vamos passar para a Ludmila, para ela falar sobre o planejamento do comitê para 2024. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar a tela para mostrar o planejamento do ano que vem e vocês vão aprovarem o calendário. Antes de passar o calendário, como a Luciana falou, existe uma parte lá do site da Seclima voltada especificamente para as atividades que foram realizadas para a COP28 desse ano. Então, lá já está disponível o relatório da COP realizado pela Seclima. Também tem a apresentação que a gente elaborou e levou para a COP e algumas outras coisas, as cartas que foram reunidas das crianças para levar para lá também. Então, todas as informações que vocês quiserem saber sobre isso está disponível nessa parte do site da Seclima. E se tiver algum problema de disponibilidade desses documentos, é só avisar a gente. Bom, passando para o calendário de 2024, foi anexado o convite dessa reunião, o calendário do ano que vem. A gente manteve todas as reuniões nas últimas quarta-feiras de cada mês, com exceção em dezembro, por conta dos recessos. E aí a gente colocou também os feriados dos anos, os feriados de cada um dos meses. E é isso, eu acho que vocês tiveram acesso já. Se alguém tiver alguma manifestação contra esse calendário, é só informar a gente, alguma data específica, que a gente altera, mas essas vão ser as datas das reuniões do ano que vem que a gente vai seguir. Alguém tem alguma manifestação ou está aprovado esse calendário? Só levantar a mão, vou abrir o microfone. Nenhuma? Então, aprovado o calendário do ano que vem. Mas se tiverem alguma informação para falar depois, é só enviar um e-mail para a gente também, Seclima ou Prefeitura. Bom, e aí tem outras perguntas que a gente quer passar de praxe com vocês para o planejamento do ano que vem, que primeiro, vamos manter o horário das 10 ao meio-dia, que é o que a gente já conseguiu fazer aqui, fazer das 10 ao meio-dia, nem sempre vai ao meio-dia, né, mas
a gente começa às 10 horas. E também a gente quer saber se vocês têm alguma sugestão de pautas e atividades do comitê em 2024, desenvolvimento de grupos de trabalho, chamar alguma instituição para fazer a apresentação aqui, ou outras atividades que vocês tiverem de sugestão. Podem falar brevemente agora, também abrir o microfone, ou mandar um e-mail para a gente. A gente também quer saber de vocês se a gente mantém as reuniões pelo Microsoft Teams. A gente acredita que essa seja a melhor opção, porque o e-mail institucional é pelo Microsoft, então a gente dá andamento por esse formato. E podem ocorrer da gente fazer reuniões presenciais também, como já foi feito esse ano aqui no auditório da prefeitura. Mas a gente avisa antes para ter esse planejamento. E a gente tem como sugestão aqui dentro começar a fazer a chamada e o registro de presença por meio de um formulário do Microsoft também, para adiantar essa parte de ficar chamando os membros e também não perder a presença de ninguém que às vezes registra no chat, a gente não vê, ou entra depois da chamada. Então é uma sugestão nossa começar a fazer por meio de formulário para ter isso disponível digitalmente. E outras considerações também que vocês acharem necessárias. Então, a gente abre o microfone e a palavra para vocês, para pontuarem algum desses pontos que a gente passou aqui. E está aberto. Se vocês quiserem falar alguma coisa, secretário. Só reforçar sobre essa questão da chamada, a ideia é um formulário, um Google Drive, que a gente coloca no chat para vocês preenchem na hora, e a gente já fica com todas as presenças registradas. Então, é algo bem simples, que é só entrar, colocar o nome, a entidade e tal, e já fica com a presença registrada. Só para a gente também não perder esse tempo da chamada e poder encaminhar mais com o conteúdo. Vânia, está com a mão levantada? Estou, gente. Primeiro, pedir desculpas que eu cheguei atrasada, né? Então, provavelmente, se teve chamada, eu não apareci. Eu sou de SEAB, tá? Representante de SEAB. Eu queria colocar duas coisas. Uma que talvez possa ser uma sugestão de debate, assim, de oficina, talvez, porque é uma coisa que não tem muito consenso, inclusive dentro da própria secretaria, e que a gente sempre acaba debatendo a questão. Bom, eu sou da habitação, né? E aí a gente tem o grande problema, a grande debate de construir unidades habitacionais para a população de baixa renda, onde se a gente coloca próximas aos eixos de transporte, geralmente são os terrenos mais caros e que a gente não tem acesso ou que não tem mais disponibilidade para a gente construir nada, e que dê, inclusive, que garanta a manutenção dessas famílias nesses lugares. E colocar nas áreas mais periféricas é um avanço em áreas, às vezes, ambientalmente sensível, é aumento no deslocamento das famílias. Então, a gente tem um debate interno, inclusive a gente chegou a conversar isso justamente por conta do plano diretor, também como ele é colocado. Mas é isso, é um problema que a gente enfrenta muito grande. Sempre que se fala de clima, as pessoas mais vulneráveis são as que acabam sofrendo mais com isso. E a gente, às vezes, começa a fazer soluções paliativas, de colocar em lugares mais periféricos e tudo mais, a gente não acaba criando outros problemas, né? Porque você aumenta o deslocamento. E eu lembro, eu sei que no próprio Plano Clima, a gente tem um debate da questão das centralidades, que isso foi debatido quando a gente construiu o Plano Clima lá em 2019. E a gente estaria entrando como secretaria coadjuvante. E a gente tinha uma série de outras ações onde a gente entraria como secretarias coadjuvantes. Então, aí também uma solicitação e um auxílio para a gente ter esses debates transversais, que eles foram se perdendo ao longo do tempo. Tem uma série de ações do verde, do trabalho, que podem ser feitos junto com a gente, mas também a gente perde o contato dos representantes de cada secretaria. Então, eu acho que
retomar esses debates, esses diálogos, eles são fundamentais para a gente. A gente está num momento propício para isso, justamente porque já estamos sofrendo a alta de temperaturas e baixas de temperaturas, né? Então, colocar um pouco isso. E também sobre a questão da participação online ou não, eu entendo que para algumas pessoas seja complicado por conta do deslocamento, mas eu acho que talvez fazer um híbrido, né? Algumas serem presenciais e outras serem online para abrigar todo mundo, porque assim, particularmente, vendo do meu ponto de vista, comigo, tá? Sendo bem egoísta nesse sentido, pensando como acontece comigo. Eu estando no local de trabalho, primeiro que já teve dias que meu fone de ouvido sumiu e eu tive que sair para procurar fone de ouvido, então as secretarias não oferecem infraestrutura mínima para a gente. Não necessariamente a gente consegue ter uma atenção adequada, até porque quando você está no local de trabalho, nem todo mundo entende que você está numa reunião e prestando atenção em outra coisa. Então, vem demandas, vem telefone, vem uma série de outras coisas que acaba atrapalhando e a gente acaba perdendo um pouco o foco da reunião, tá? Essas duas coisas. Acabei. Vânia, né? Vânia, começando pelo final, você falou exatamente o que a gente tinha dito, que a gente acha que deveria ter reuniões híbridas. Então, eu concordo com você nisso aí, e nós vamos tentar fazer isso na medida do possível. Essa questão estrutural sua na secretaria, eu acho que você tem que conversar com o secretário para que ele te dê as condições de você trabalhar. E qualquer coisa a gente pode ajudar você, porque eu acho que o comitê é importante para que você, como representante de uma secretaria desse tamanho, não deveria ter essa dificuldade de participar da reunião do comitê. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida lá. Agora, quanto à questão da pauta, eu acho que você tem toda a razão. Primeiro, que a gente não tem tratado as secretarias como secretarias coadjuvantes. Eu acho que essa é uma correção que a gente tem que fazer no Plano Clima. Todas as secretarias, de acordo com as suas especificidades, têm o peso dentro da política de ação climática do município. E a habitação é pesada mesmo, porque o assunto é sério. Você pode mandar um e-mail para nós, a gente pode colocar na pauta de uma das reuniões, começo do ano que vem, essa questão habitacional, aí vocês preparam uma fala e a gente discute com o comitê essa questão habitacional. Eu acho muito legal isso aí que você falou. E quanto ao resto, nós estamos aqui, Vânia, você pode ligar para mim pessoalmente, se você não tiver meu celular, a gente passa para você, a Luciana, a Ludmila, o André, vamos conversar para a gente estreitar mais os laços. Eu acho que a secretaria de vocês ela tem um peso enorme na cidade, do ponto de vista de demanda e no ponto de vista de ação mesmo de política climática. Então, está feito aí o nosso acordo, a nossa parceria, e vamos avançar. Obrigado pela participação. Augusto? Secretário, seguindo aí essa sugestão da Vânia, eu gostaria de sugerir que fosse convidado o presidente, engenheiro Marquesi, do Conselho Federal de Engenharia, que tem trabalhou aqui muito em São Paulo, com essa questão das cidades inteligentes. Ele acabou agora de ingressar como presidente do Conselho Federal e tem a experiência aqui do Conselho Regional de Engenharia aqui de São Paulo. Uma pessoa importantíssima, dado o vínculo que ele tem com as engenharias do Brasil, e particularmente na área de civil, que é a Câmara a maior que nós temos no Brasil, e também com outros conselhos profissionais pelo mundo. Sugestão sua, Augusto, aceita. Quem sabe na data que a gente vai pautar a questão da habitação, a gente possa convidá-lo para participar dos debates com a gente, trazendo, obviamente, a experiência dele, junto com a Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo. Sugestão aceita. Obrigada. Obrigado. Então, Então,
Eu passo a palavra ao secretário Nathalie para encerrar a reunião. Eu só queria esqueci de dar esse informe, mas é importante. A gente fez um resumo do Plano Clima, a nossa equipe aqui trabalhou muito nisso. A Luciana traduziu para o inglês, junto com os colegas, e a gente levou várias edições do Plano Clima resumido em inglês e distribuímos lá na COP para várias pessoas, cabeça de chave lá, tá certo? Então, nós levamos a nossa produção aqui, resumida, explicamos que estava resumido, mas entregamos na mão de muita gente lá para marcar a presença da cidade de São Paulo. E também dos contatos que a gente fez, né, a gente levou a carta da Juventude pelo Clima, que os jovens escreveram a carta, a gente traduziu para o inglês, entregou também lá, e levamos também uma carta dos idosos de São Paulo. Os fóruns de idosos escreveram também uma mensagem dos idosos pelo clima, foi traduzido e levamos também para lá. E também aquela apresentação que a gente fez da Prefeitura de São Paulo. Vocês devem ter visto uma apresentação de vários slides, dando uma prestação de conta. Também nós tivemos a oportunidade de divulgar bastante lá, passando o link para as pessoas que pediram. Está em inglês, com a tradução menorzinha em português. Foi muito bem aceita também a nossa apresentação. Bom, pessoal, agradeço a Ludmila, agradeço a Luciana, o André, que não pode estar aqui, que é nosso coordenador do clima. Quero dar um abraço apertado em cada um de vocês, cada uma, agradecer a parceria, o trabalho, as cobranças também, que vocês muitas vezes nos fazem, que é muito positivo, né? A gente tem muita coisa para informar, mas eu não vou fazer isso hoje, tá certo? Vou deixar para o ano que vem. Várias iniciativas que a gente está tomando aqui nessa questão, a gente tem andado, nós temos colocado rodinha nos pés e rodado a cidade inteira. No dia 20 de janeiro, que é antes do aniversário da cidade, a gente está propondo de fazer o lançamento do nosso... Nós estamos propondo uma mobilização, uma conscientização da cidade para a ação climática. Então, estamos chamando de São Paulo pelo Clima. A gente está pensando em arrumar um local, talvez ali a Praça das Artes, e ver uma data antes do aniversário e fazer uma reunião da sociedade paulistana para a gente colocar a questão e pedir ajuda, pedir o engajamento mais organizado para a ação da sociedade civil da cidade de São Paulo. A gente depois vai convidar vocês, gostaríamos muito que vocês pudessem ajudar a convocar e organizar esse movimento. Eu acho que se não tiver povo participando, se não tiver gente do povo, instituições, entidades, entrando de cabeça nas políticas climáticas, nós, poder público, sozinhos, temos mais dificuldade. Então, quanto mais gente no nosso baile, é um baile sustentável, a gente faz a compensação do carbono do baile, nós não vamos queimar, emitir CO2 com essa mobilização da sociedade, mas é necessário fazer esse barulho do bem para que São Paulo, que a população de São Paulo, entre nessa tarefa com a gente. Para isso que a gente, no começo do ano, antes do aniversário de São Paulo, a gente quer fazer o Todos por São Paulo virar uma realidade. Bom fim de ano, bom Natal, boas festas, desejo saúde, felicidade, paz para cada um de vocês. Uma paz, não a paz dos cemitérios, mas a paz das pessoas conscientes que querem tirar o planeta dessa encrenca que é o aquecimento global, tá bom? Um abraço aí, estamos aqui à disposição. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boas festas. Boas festas, gente. Obrigado por tudo. Boas festas. Obrigado a todos, boas festas.